Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós vamos falar sobre isso daí, observem. Hoje nós vamos falar sobre o processo de industrialização no Brasil, tá? O tema da nossa aula de hoje, importante. Nós vamos nos voltar aí como que a industrialização ajudou no amadurecimento do capitalismo brasileiro. Como que a industrialização serviu como base para impulsionar a economia do nosso país. Tema importante, ok? Então veja, ó, uma foto aí, né? O Brasil ele tem como característica, né, um processo de industrialização que começou na década de 30, em especial nos governos Vargas, e a partir dessa industrialização via governo Vargas, via Estado, foram construídas aí as primeiras indústrias de base, indústrias de base, né? O Brasil começou produzindo indústria de base, ok? Então vejam, ó, a industrialização no Brasil, ela veio de forma tardia. Se a gente for olhar aí para os países europeus, nós vamos perceber que a industrialização dos países europeus ocorreu de forma clássica, né? Isso nós estamos falando do século XVIII, século XIX. No Brasil, a industrialização veio tardia, né? Veio já no século XX, década de 30 do século XX. Industrialização tardia, que ajudou no processo de potência, de amadurecimento do nosso capitalismo, mas um capitalismo que nunca deixou de ser periférico, tá? Essa industrialização tardia, ela veio e ela nunca superou essa condição de um país periférico, né? Então, o Brasil é um país de capitalismo dependente, como diria Florestan Fernandes, né? Por ser um capitalismo dependente e de industrialização tardia, sempre sobrou ao Brasil indústrias com baixo valor tecnológico agregado. As indústrias de base, por exemplo, nascem dessa esteira, dessa industrialização tardia e de um capitalismo dependente, tá bom? Nessa imagem, vocês observem, né? Essa imagem é a indústria têxtil brasileira, indústria importante, tá? Principalmente na região de Minas Gerais. Se a gente pegar a indústria têxtil mineira, vocês vão ver a importância que ela teve para o processo de desenvolvimento da nossa industrialização e, a partir daí, de amadurecimento do nosso capitalismo. Bom, então veja, a industrialização no Brasil ela ocorre, em definitivo, no século XX, a partir da produção de café. A indústria nasce atrelada à produção de café, né, naquilo que a gente chama de oeste, na região oeste do estado de São Paulo, o famoso oeste paulista. Então, é uma industrialização que nasce atrelada à produção rural, que nasce atrelada à produção de café, que foi, à época, o principal produto exportado do Brasil, tá? O café foi o principal produto exportado do Brasil, tá? E que foi resgatado pelo Getúlio Vargas. Então, veja, Getúlio Vargas entra no poder com a Revolução de 1930, assume a presidência do Brasil, resgata a economia do café, que estava em crise desde a crise de 1929, e a partir desse resgate ele constrói aí os primeiros grandes passos industriais, principalmente no estado de São Paulo, e Minas Gerais e o Rio de Janeiro, tá? Então as indústrias de base, as primeiras siderúrgicas nacionais, as indústrias do petróleo, a criação da Petrobras, a Eletrobras, entre outras empresas que são chamadas dentro desse escopo econômico de economia de base, tá bom? Nessa imagem mostra o Getúlio, né, o famoso Getúlio Vargas, presidente responsável aí pelo processo de industrialização brasileira. Lembrando, um processo tardio, um processo que não superou uma ideia de um capitalismo dependente e de um capitalismo periférico, tá? O café, por ser o primeiro grande produto exportado,
do início do século XX, né, ele é central no processo de industrialização do Brasil. Ele é central no processo de industrialização do Brasil. Ele sofre com a crise de 1929, né, e a partir daí o Brasil busca novas alternativas ao café para não tornar a economia brasileira tão dependente da produção de café. Então o Brasil passa a investir em indústrias de base, né? As primeiras grandes indústrias automobilísticas também chegam aí na década de 50 e 60. Aliás, o Brasil teve uma indústria automobilística nacional, a famosa Gurgel, né? A indústria automobilística nacional, que hoje não existe mais, porque o Brasil há algum tempo abandonou, né, essa necessidade de um processo de industrialização para ser um país produtor e exportador de commodities, tá bom? Nessa imagem, a gente viu na aula passada, né, mostra aí a Volkswagen. A Volkswagen foi uma das primeiras indústrias a investir no Brasil, no ponto de vista da construção de automóveis populares, né, a primeira indústria automobilística a investir no Brasil, do ponto de vista dos automóveis populares, tá bom? Então veja, a produção industrial está atrelada no Brasil à expansão do emprego remunerado, ou seja, a formação da classe trabalhadora, a formação da classe trabalhadora e o ingresso, né, de pessoas estrangeiras no nosso país. Então é uma classe trabalhadora que se forma a partir da imigração, né? Logicamente uma classe trabalhadora oriunda da escravidão, né, da violência que foi a escravidão, mas também uma classe trabalhadora que teve na sua composição os imigrantes, né, a construção dos imigrantes, ok? Aí está aí o Getúlio assinando, né, as primeiras indústrias de base no nosso país, importantes aí para o nosso estudo da nossa aula de hoje, ok? Então veja, a Revolução de 1930 construiu as primeiras indústrias de base, indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Indústrias de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Lembrando, o Brasil tinha muita matéria-prima, né? O Brasil é um país rico em matéria-prima, em recursos naturais, né? O que possibilitou o avanço das indústrias de base, tá? O que possibilitou o avanço aí das chamadas indústrias de base. Então tá aí, ó, o governo Getúlio Vargas investiu em indústrias de transporte, deu incentivo fiscal, matéria-prima, ciclo do produto, né? Tá todo aí o ciclo industrial, mão de obra, força de trabalho barata, né? Os países de capitalismo dependente têm essa, vamos dizer assim, tem essa característica, né, da mão de obra, da alta exploração da mão de obra e uma mão de obra muito barata, né? A produção de energia, de capital e, por último, aqui, ó, a venda da mercadoria, que é o mercado consumidor. Tá aí todo o ciclo, né, de produção da industrialização aqui no nosso país. Olha essa citação, que interessante, diz assim, ó, a industrialização do Brasil é considerado um processo tardio, veio depois das principais nações do capitalismo na Europa, tá? Uma vez que no início do século, depois do surgimento das primeiras indústrias na Europa, as primeiras manufaturas foram abertas no território nacional durante o século XIX já, mas só veio a se aperfeiçoar na década de 30, ó. Mas foi somente a partir da década de 1930 que o processo ganhou força, tá? Então isso é importante para a gente perceber, né? Quer dizer, o capitalismo brasileiro, ele se desenvolve de forma tardia, isso trouxe consequências, né? E essas consequências foram, entre outras, essas que nós estamos estudando na aula de hoje, uma industrialização dependente e a formação de um capitalismo periférico, tá? Um capitalismo que passa aí, né, a produzir as suas primeiras indústrias de base a partir da década de 1930, ok? Vejam, na próxima aula
nós iremos ver um pouquinho sobre as relações entre industrialização e o processo de urbanização, tá? Então nós vamos estudar aí qual que é a relação da industrialização com a construção das cidades, com o espaço urbano, tá? Esse é o tema da nossa próxima aula, beleza? Então vejam, volto com vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço do professor Pedro Turco, valeu!